O próximo que virá ao palco é o gerente de esportes e competições do Comitê Brasileiro de Clubes, que falará sobre os campeonatos brasileiros interclubes, CBIs, Matheus Teotônio da Silva. Por favor, uma salva de palmas, Matheus. Muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimento aqui a nossa diretoria, cumprimentando os senhores, cumprimento a todos vocês. Sempre uma satisfação vir aqui falar do nosso trabalho. E aqui eu vou falar dos campeonatos brasileiros interclubes, né, do eixo de competições. Atualmente respondo pela gerência de esportes e competições. E vamos lá, rapidamente. Eu sei que todos devem estar cansados, nós também estamos, né, mas ainda temos algumas coisas a serem apresentadas. Eu vou basicamente responder aqui, né, trazer informações sobre o histórico, sobre os avanços, sobre as novidades e também, né, e principalmente, pelos resultados que nós obtivemos nesse eixo. Aqui a gente tem todos os editais, né, referente a esses eixos, a esse eixo de competição. Eu trouxe apenas os números dos dois primeiros editais, os editais 3 e 4, porque era um modelo bastante diferente. A gente ainda descentralizava o recurso, e os recursos, como dito pelo Arialdo, né, os clubes faziam os projetos e tinham diversas possibilidades de benefício. Ainda assim, né, muito inicialmente, a gente teve aí a descentralização de pouco mais de 15 milhões nos anos de 2014, 15 e 16. Aí temos a primeira virada de chave em relação a esse eixo. O edital número 7, ele chega junto com os campeonatos brasileiros interclubes, momento também que entram os clubes vinculados, né? E aí a gente começa a ter já uma expressão, né, uma representatividade muito maior dentro desse eixo, chegando aí ao investimento de mais de 63 milhões de reais. Fomos interrompidos pela pandemia, né, todos sabemos, foi o momento onde a gente parou para amolar o machado, digamos assim, mas chegamos a ter aí 208 campeonatos, né, finalizando aí 2019 com quase 100 campeonatos, já dando corpo, né, ao eixo de competições. Entre 2020, no final de 2020, eu não trouxe os dados de 2020 justamente por ter sido interrompido quase que integralmente pela pandemia, mas a gente tem uma segunda virada de chave. No edital número 10, a gente inicia o atendimento aos campeonatos de longa duração, né, o que mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, principalmente em relação à expressividade no trabalho e também o momento que a gente tem a inserção dos clubes aspirantes. Então, a gente finaliza esse edital, que foi interrompido, né, nos dois primeiros anos, seja o ano 2022, 2021, a gente percebe que depois dos 95 campeonatos de 2019, 2021, o Pimenta, né, pela falta de oportunidade e possibilidade devido à pandemia, a gente acaba tendo um ano quase que inexpressivo. Então, um ano que basicamente teve 2 anos, né, de execução integral, já subindo aí para pouco mais de 76 milhões de investimento. E aí essa crescente a gente pode perceber, né, nos anos seguintes, 2022, 2023, com um número expressivo de campeonatos brasileiros, 163, 262, o que representou um total de 464 campeonatos em relação a esse edital. E aí, falando um pouco de futuro, edital número 13, né, recém-iniciado, estamos com 6 meses de operação, e ele já começa de forma bastante expressiva e promissora. Temos previsto 273 campeonatos, já temos aí quase que 18 milhões investidos, né, nos 6 primeiros meses do ano, então é algo bastante representativo, principalmente se a gente comparar com os anos anteriores. Eu faço um destaque agora em relação
ao que eu havia comentado, principalmente em relação às ordens de serviço. Mas, antes disso, a gente vai falar um pouco aqui do crescimento expressivo, principalmente em relação ao número de clubes e de beneficiados. Então, os editais 3 e 4, eles atingiram 15 clubes. A partir do edital número 7, como a gente já disse, a partir dos CBIs dos clubes vinculados, a gente atinge 127 clubes, quase 10 vezes mais o que havia sido realizado, o que havia sido atingido com o edital anterior, e apoiamos pouco mais de 26 mil beneficiados. Em relação às ordens de serviço, a gente tinha exatamente a mesma quantidade de ordens de serviço com o número de campeonatos. Então, eram 50 campeonatos, 90 campeonatos, era a mesma quantidade de ordens de serviço, o que começa a mudar a partir do edital 10, com a entrada dos campeonatos de longa duração. Mas, antes de falar disso, já o edital número 10 finaliza com quase 4 vezes mais o número de clubes atendidos e o dobro, pouco mais do dobro de beneficiados, ultrapassando 53 mil beneficiados. Em relação às ordens de serviço, como havia dito, o ano de 2021, que teve apenas 41 campeonatos, tiveram 332 ordens de serviço. Então, apenas para exemplificar, um campeonato da Superliga ou do NBB é apenas um campeonato, mas a gente chega a apoiar 200 ou mais de 200 jogos em cada um deles, o que torna a nossa operação bastante complexa, muito mais trabalhosa, digamos assim. E o atual edital, como eu disse, começa já de forma muito expressiva. A gente já tem, nesses 6 meses, quase a mesma quantidade de ordens de serviço que nós tivemos nos 2 anos anteriores. Já tivemos 274 clubes apoiados e quase 15 mil beneficiados. Seguimos, aqui a gente fala um pouco de tudo isso que aconteceu, do comparativo entre esses eixos. Eu excluí aqui os editais 3 e 4, porque é algo que não se compara, costumo falar que não se compara maçã com banana, ainda que seja fruta. Então, a gente traz algumas informações importantes. Então, eu cheguei no CBC em 2020, iniciei em Brasília. Nós tínhamos, naquele momento, 16 colaboradores em Brasília, 6 colaboradores em Campinas, para fazer a operação dos campeonatos, desse eixo especificamente. O edital número 10, a gente finalizou com 6 colaboradores, somente em Campinas, a gente teve essa transição durante a pandemia, desse trabalho de Brasília para Campinas, e, atualmente, temos 5 colaboradores para a execução do edital número 13. Em relação à aquisição dos bilhetes aéreos, nós tínhamos, no edital 7, 2 empresas contratadas, eram 2 agências que eram responsáveis pela contratação desse serviço. No edital número 10, já a partir do credenciamento, essas agências foram substituídas por 5 colaboradores. Atualmente, nós temos 4 colaboradores para realizar esse mesmo trabalho, ainda que, como vocês tenham visto, as projeções, os números, eles sigam em pleno crescimento. É uma redução considerável no número de colaboradores, mas isso se deve a alguns pontos que a gente vai tratar adiante. E, em relação ao trabalho executado, a gente teve 208 ordens de serviço no edital número 7. No edital seguinte, número 10, a gente faz quase 10 vezes mais o que foi feito, 1.800 ordens de serviço. E, na atualidade, como eu já disse, uma promessa, aí, o edital 13 começa de forma bastante expressiva, aí, a gente já tem quase 600 ordens de serviço executadas. Então, a gente tem uma redução da equipe de forma bastante significativa, e executa aí, basicamente 10 vezes mais. A gente acredita que o edital número 13 supere esse quantitativo com base nos números que a gente já possui. Um ponto importante, onde permitiu com que alguns avanços fossem concluídos, são os prazos que a gente acabou estipulando, principalmente devido ao credenciamento e algumas metas que nós buscamos. Então,
O edital 10, a gente tinha a abertura dos campeonatos 20, 30 dias antes do início, né, do campeonato. Passamos a executar, tanto no edital número 10 como no edital número 13, na atualidade, de 70 a 45 dias, de acordo, né, com a colaboração das próprias confederações também. Disponibilizando antes, a gente abre antes, a gente compra antes, não tem nenhum problema, a gente está organizado para isso. A compra, ela era realizada 10 dias antes e, às vezes, enviada na semana da viagem. Hoje, a gente realiza a compra, por vezes, com mais tempo que isso, mas nossas metas estão dentro de 35 a 45 dias antes, para que o envio seja realizado sempre 30 dias antes do início da competição. Os números são iguais para os editais 10 e atualmente, o que a gente realiza. E um outro ponto importante, a confirmação dos campeonatos. Isso acontecia 35 dias antes. Hoje, ela acontece a partir do momento que o Emerson vai lá, senta com a confederação, define o plano de trabalho, e a gente já tem o ano todo dos campeonatos definidos, o que facilita tanto o nosso planejamento como de todos vocês. E o último ponto, em relação aos processos. Então, nós tínhamos os processos integralmente físicos, né? Fomos evoluindo ao longo do tempo em relação a essas questões, a gente vai falar um pouco sobre isso. E, atualmente, a gente tem o nosso processo digital, né? O Adolfão aí está me ajudando nisso, é um compromisso. E vale um destaque aqui para o nosso Manual de Normas e Procedimentos. Nós temos um documento com um pouco mais de 200 páginas, onde fica aí, né, todas as nossas ações muito bem determinadas, muito bem detalhadas. Cada um dos colaboradores sabe exatamente o que faz, como faz, e cada alçada, né, de cada um aí dentro das nossas atividades. Em relação aos processos digitais, eu quero, antes de falar deles, mostrar para vocês o que era um processo físico. Então, o último processo físico que eu consultei tinha 2.600 páginas, né? Além de todo o trabalho que dava para a gente fazer essa instrução processual, nós tínhamos ali o trabalho de imprimir, carimbar, numerar, né? Era algo maçante, né? E aqui eu trago o que eu tirei da própria rede, né? As informações vindas de Brasília, o que era isso à época, e todas as ações necessárias, né, que eram modelos, seja em Word, em Excel, a gente trouxe para dentro da plataforma, né? Então, a gente sistematizou todo esse processo. Eu não vou ficar citando aqui, vou até passar rapidamente. Eram 23 ações previstas para o fluxo processual, mais diversas outras para a emissão da ordem de serviço. Então, a gente foi sistematizando tudo isso, trazendo todas essas informações para dentro da plataforma, até chegar a isso aqui. Então, esse é o processo digital hoje. A gente escolhe o campeonato, faz a busca. Cada um daqueles documentos que nós havíamos listados no fluxo processual, eles abrem abaixo, né, do campeonato. A gente vai clicando em cada um deles. Vocês vão perceber que está abrindo uma página para cada um deles lá em cima. E essas páginas são abertas. Temos aí o nosso processo sem necessidade, né, de parar a equipe para aquelas impressões e aquelas ações todas necessárias para cada um desses processos. Ao final, lógico, a gente tem um botãozinho ali que pode condensar todas essas informações e, se necessário, em uma auditoria, alguma coisa nesse sentido, ele pode se tornar um processo físico, naturalmente. Bom, paralelamente a isso, nós temos a nossa organização, né, em relação às informações que nós recebemos. Então, como vocês podem ver ali, pessoal, eu estou bem atrasado no tempo aqui, mas eu estava sentado no lugar do Arialdo, tomei a água dele, presidente. Aí eu ganhei uns 10 minutinhos aqui. Aprendi com o João também. Então, pessoal, a gente recebe todas as informações dos campeonatos, e aí... Desculpa, é que eu não tinha clicado. A gente recebe todas as informações, a gente começa a entender de que forma esses campeonatos estão distribuídos. Então, a gente pega as semanas do ano, a gente entende quantos campeonatos acontecem em cada momento, né? Não só para os campeonatos tradicionais, que são os campeonatos que a gente chama de curta duração, quanto para os campeonatos de longa duração. Então, hoje,
quantos jogos a gente tem por semana? Porque até então, a gente tinha apenas os campeonatos de curta duração. Os de longa duração nos trouxeram um trabalho bastante excessivo. Com isso, a gente distribui os campeonatos para cada um dos colaboradores, visando não sobreposição, né, durante as semanas de trabalho de cada um deles, e a gente consegue ter uma assertividade maior em relação a isso. Não só para os colaboradores do CBIs, mas também para os colaboradores do credenciamento. Aqui é um exemplo, por exemplo, dos jogos de longa duração. A gente já emitiu mais de 1.100 jogos, e aqui está a ordem de distribuição que a gente faz para cada um deles. De forma aleatória. O que a gente fez? A gente conceituou cada um dos campeonatos por nível de dificuldade, tá? E a gente distribui agora para cada um dos colaboradores de forma mais justa, mais equânime, fazendo com que cada um deles aproveite melhor seu tempo de trabalho. Então, apenas um exemplo. A gente tinha um modelo de fila, então o colaborador 1 recebia um jogo da Superliga, o colaborador 2 recebia um CBI de atletismo. Voltava a fila, o colaborador número 1 recebia novamente um jogo de NBB, e o colaborador número 2 recebia um CBI de tênis. Em 40 minutos, esses 2 jogos são solucionados. Em 2 semanas, os CBIs de atletismo e tênis são solucionados. Então, fica um campeonato uma semana parado, porque o outro recebeu 2 CBIs simples ou fáceis de operar. Então, com essa lógica, a gente conseguiu dinamizar, né, o trabalho deles, né, criar mais efetividade, e a gente chega a resultados como esses. Então, eu vou começar pelo que eu ia falar no fim, mas a gente faz hoje, o dinheiro valeu o dobro do que valia. E aí eu vou explicar por quê. Em 2017, a média operacional do benefício de passagens aéreas para os campeonatos brasileiros era de quase R$ 2.300. Em 2020, né, entre 20 e 21, a gente iniciou o credenciamento, volta de pandemia, né, um ano bastante difícil para a operação aérea, mas ainda assim a gente conseguiu reduzir essa média. A nossa média passou a ser de R$ 1.700 em 2021. A gente continuou buscando aqueles objetivos apresentados a vocês, né? Estendemos os prazos, começamos a fazer com mais prazo, mais prazo, mais prazo, mais prazo. Seguimos reduzindo essa média. 2023, a gente concluiu com uma média de R$ 1.400 e, atualmente, a média hoje, né, retirada ontem, inclusive, da plataforma, é de R$ 1.163, metade do que era em 2017. E aqui a gente não está falando de inflação, de diversos outros pontos, pandemia, alta de combustível, diversos outros pontos, que poderia fazer com que esses números estivessem muito mais altos, né, se a gente seguisse pelo mesmo caminho. Bom, aí eu queria falar um pouco sobre como estamos organizados e distribuídos. Então, a nossa operação inicialmente era essa, cuidar dos campeonatos brasileiros interclubes. Para isso, nós temos 3 sistemas que conversam entre si. O sistema que atende os clubes, que atende as confederações, que atende as passagens aéreas. Fizemos implementações bastante significativas, fizemos eles conversarem entre si, o que naturalmente facilitou muito o nosso trabalho. E aí eu não vou detalhar toda essa operação, vocês conhecem bem, mas sem dúvida ela tem melhorado bastante. Paralelamente a isso, assumimos a responsabilidade dos eventos, criamos o cadastro de eventos, idealizamos a construção de mais um aplicativo. Hoje, para vocês estarem aqui, vocês fizeram a inscrição pelo cadastro de eventos. Nós ficamos responsáveis também pela organização da hospedagem, pela distribuição do room list e pela emissão dos benefícios. E além, né, dos envios e todos, que são outras questões que eu também não vou citar, mas foi um avanço bastante significativo. Paralelamente a isso, assumimos também a capacitação, né, uma área nova, começou muito, não sei se eu poderia dizer desacreditada, mas começou ali a passos lentos, numa tentativa, e tem sido um sucesso, pelo menos ao meu ver, e eu aproveito aqui para agradecer Unicamp, Mazei, Cacilda, a Universidade Federal do Paraná,
Alcion, todos com os estandes aí, Sport Training, Antônio Carlos Gomes também aí presente, Miro, esteve conosco o El, né, Elcio Hélio, estamos conversando, pretendemos fazer coisas futuras. Está aí a Nádia, também estamos conversando sobre um projeto de transição de carreira muito inicial, mas também bastante interessante. Construímos também uma plataforma para atendimento aos cursos. Então, hoje, para quem está acompanhando, a pós-graduação está aberta para manifestação de interesse de todos vocês. A pós-graduação é uma parceria com a Unicamp. E, paralelamente a isso, nós estamos desenvolvendo a biblioteca digital. Todos esses conteúdos dos cursos realizados por vocês ficarão disponíveis dentro do nosso site para que, né, os conteúdos relacionados a clubes, ao programa de formação, sejam compartilhados com todos vocês e possa ser também utilizado por vocês. Mais um agradecimento, Mulher no Esportes, iniciamos também os trabalhos, os estudos relacionados a isso. Agradeço a Olga também, que esteve aí conosco, também com o stand, e é mais um braço que a gente tem desenvolvido. Quero dar um destaque especial em relação à capacitação, como eu disse, né, a gente teve um início aí a passos lentos, mas tem tido resultados bastante significativos. Haja visto aí, né, as universidades que têm nos procurado e a gente tem conseguido oferecer curso. Então, hoje, a gente já teve 808 participantes dos clubes integrados, os cursos são todos exclusivos para os nossos clubes, dos quais 405 clubes foram atendidos, todos esses cursos até agora, tá? Foram todos com a Unicamp, a gente vai iniciar com as demais em breve, e o mais relevante aí, todas as unidades federativas foram atendidas. E talvez aí a cereja do bolo, a nossa pós-graduação, né? Já estamos aí com reuniões, né, realizadas, um número de professores aí, né, bastante conceituados, uma parceria que está dando muito certo com a Unicamp, que a gente tem muito orgulho aí de ter aí uma pós-graduação exclusiva para os nossos clubes, e voltadas para os nossos clubes no aspecto da gestão esportiva. Bom, pessoal, e já para finalizar, desculpa mais uma vez, aí eu me excedi no tempo, mas eu quero ler aqui para vocês agora, que talvez seja o nosso principal resultado, né, após a auditoria do Tribunal de Contas da União. Eu quero dizer a vocês, eu trago a vocês, né, o que o próprio tribunal escreveu sobre a gente, quando ele referenciou a nossa operação como boas práticas. Eu vou ler aqui que fica mais fácil. Então, o processo de credenciamento de passagens aéreas integrados ao Comitê Digital em operação no eixo CBI constitui processo exitoso que serve como exemplo para a administração pública em termos de economicidade, obtenção de preços mais baixos, sem intermediação, bem como em termos de planejamento, antecedência na compra de passagens e praticidade nas alterações necessárias, além da celeridade em termos de tramitação das operações, uma vez que todo o processo é gerenciado em uma única plataforma, Sistema Comitê Digital, e pelo próprio CBC, compra, envio dos bilhetes aéreos aos destinatários finais, troca de mensagens a respeito de mudanças de datas, horários, passageiros e localidades. Então, pessoal, dessa forma, eu finalizo agradecendo a atenção de vocês e peço que vocês aplaudam os responsáveis por isso, os nossos colaboradores, Samara, Rose, Ju, Felipe, Betânia, Roberta, Amable, Aida e Antônio. Obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado. Fique aqui também, temos que tirar uma foto. Muito bom ouvir sobre dois fatores críticos para a formação de atletas, competições e capacitação. Muito bom te escutar falar sobre isso. Obrigado.